E aí, pessoal, graça e a paz do Senhor para vocês. Como é que vocês estão? Tá tudo bem, gente? E aí, tudo jóia? Preparado para a gente terminar essa unidade 4 aqui do Geografia Bíblica? Vamos terminar a Geografia Bíblica do pastor João Colenda, unidade 4, tão esperada, né, gente? Fala a verdade. E aí? Estamos concluindo. Já já a gente passa para os próximos livros. Eu quero aproveitar para dizer para vocês que o próximo livro será Profetas Maiores. Nós já recebemos todo o material. A semana que vem nós estamos gravando essa videoaula aqui hoje, é dia 22 de setembro. Então, a semana que vem, segunda-feira, no dia 24, a gente vai estar entregando material novo dos Profetas Maiores e também fazendo a nossa provinha, a nossa avaliação da Geografia Bíblica para a gente seguir aí no nosso curso médio de Teologia do IBAD. Mais uma vez agradecer todo mundo, todos vocês que estão participando com a gente aqui, pessoal aqui do núcleo do IBAD de Barretos, aqui da Liberty, obrigado pela presença, obrigado por estarmos juntos, e os nossos irmãos queridos que estão fazendo o IBAD conosco aí em vários lugares, em várias regiões do Brasil. A gente tem notícia de que gente de Goiás, do Piauí, de Sergipe, de outros estados do Brasil e aqui próximos de nós, próximo do estado de São Paulo e outros estados, têm acompanhado as nossas videoaulas aqui. A gente fica muito feliz com isso. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso propósito, a nossa visão de reino, para que outras pessoas, se vocês gostarem, possam ter acesso a esse material que nós estamos trabalhando aqui com o Núcleo de Barretos, mas que possa servir também para outros irmãos que estejam estudando a Bíblia conosco aí. Lembrando sempre de dar aquele recadinho, né, a importância de se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para que você possa receber os nossos vídeos assim de primeira mão. Assim que a gente publicar, você já vai estar recebendo. E se você gostar dos vídeos, dá aquele joinha, aquele like, aquele joinha para nós. É muito importante isso para que o nosso canal ganhe relevância e para que os nossos vídeos sejam vistos aí cada vez por mais pessoas, por mais alunos que estejam estudando o IBAD, Brasil afora e outros lugares também. Beleza? Bom, dito isso, nós vamos caminhando aqui para o encerramento desse livro do pastor João Colenda, Geografia Bíblica, e hoje nós vamos entrar na unidade 4. Nós já passamos aqui pelas 3 unidades, né? Unidade 1, 2 e 3. Já falamos sobre geografia do mundo bíblico do Antigo Testamento, a geografia dos grandes impérios. Na última videoaula falamos sobre a Palestina nos dias do Novo Testamento. E hoje a unidade 4 vai trazer para nós o mundo bíblico. E com isso a gente encerra esse livro, né, que foi aí denso, né? Algumas pessoas acharam um material bastante denso, pesado, mas eu creio que está sendo muito importante para a nossa cultura teológica, para que a gente aprenda e a conquistar, né, conhecimentos na área da geografia, na área da história, já que o autor, pastor João Colenda, ele mistura, né, geografia com história. Isso é muito bom porque dá oportunidade para que a gente possa aprender e estudar outros ramos da teologia. Seguindo aqui, a unidade 4 vai tratar para nós do mundo bíblico, destruição de Jerusalém, ressurgimento da nação e alguns cenários do Apocalipse. Esse é o propósito, esse é o nosso tema de estudo aqui nessa unidade 4. Ela terá 4 capítulos, diferente das outras unidades que nós tivemos até 5 capítulos. A unidade 4 vem com apenas 4 capítulos. É tranquilo. Eu até aqui, eu usei o material da transparência da videoaula anterior, aqui da unidade 3, está aqui, dividido em 5 capítulos, mas na verdade são 4 capítulos, né? A destruição de Jerusalém, Israel do período pós-destruição ao ressurgimento como nação, capítulo 3, alguns cenários do Apocalipse, e capítulo 4 segue alguns cenários do Apocalipse. Então nós vamos dividir, gente, essa videoaula nossa vai ser bem tranquila, não vai ser longa, vai dar para a gente falar com bastante calma, e eu creio que num tempo um pouco menor do que nós usamos nas videoaulas anteriores. Primeiro, porque são 4 capítulos. Segundo, porque o autor nos dá a chance da gente falar do capítulo 1 e 2 juntos em uma videoaula. E se a gente não conseguir terminar aqui nessa primeira parte, a gente usa um pouquinho da segunda parte. E depois o capítulo 3 e 4 também a gente vai usar. A gente vai juntar e a gente vai usar uma única videoaula para que a gente possa concluir esses 4 capítulos aí. Beleza? Seguindo então, vamos lá? Então olha só, capítulo 1 e 2, nós vamos entrar agora propriamente dito nesses 2 capítulos, que vai tratar sobre a destruição de Jerusalém, Israel do período pós-destruição ao ressurgimento como nação. Então nós compilamos e a gente vai falar sobre o capítulo 1 e 2 ao mesmo tempo, e depois a gente segue para o capítulo 3 e 4. Seguindo então, eu quis trazer para vocês aqui uma imagem
já que o nosso tema de estudo é Jerusalém, né? A destruição de Jerusalém, e o autor vai abordar um pouco sobre essa cidade tão linda e tão importante no cenário mundial ainda hoje, né? É uma das cidades mais antigas do mundo, é uma das cidades mais visitadas e é uma das cidades com mais representação no mundo, porque lá está em Jerusalém o centro das 3 grandes religiões monoteístas do mundo. Então lá está a sede, a base do cristianismo, né? Foi lá que tudo aconteceu. Nós, como cristãos, sabemos o desenrolar da história principal, né, da nossa fé acontece em Jerusalém. Então o cristianismo, o islamismo que se instalou em Jerusalém no século VII, em Israel a partir do século VII, também tem em Jerusalém a sua capital, o islamismo, e obviamente o judaísmo, né, que é de onde nasceu, da onde saiu, né, a religião judaico-cristã. Então o judaísmo, a partir do momento em que Israel é restabelecida como nação e Jerusalém é uma das cidades mais importantes de Israel, e ela volta para o cenário mundial com a força, né, e com a pujança que ela sempre teve, então Jerusalém representa também a capital da religião judaica. Então nós temos os cristãos, os muçulmanos e os judeus sediando em Jerusalém a sua principal base. Essa cidade, essa foto, na verdade é uma foto, eu quis trazer para vocês, de uma Jerusalém atual, né? Então nós temos aqui no Monte do Templo a grande mesquita, né, de Al-Aqsa. Ela está dando para nós um panorama geral de Jerusalém. Ela é chamada Jerusalém a cidade de Davi, ainda hoje é conhecida como a cidade de Davi. É linda essa foto, né? Mas o que importa para nós agora é trazer, no sentido de que o autor vai nos informar, a questão de Jerusalém e a sua destruição no primeiro século, no início do que nós chamamos da era cristã, e nós vamos entender um pouquinho aqui esse cenário, o que aconteceu e por que dessa destruição. Então, a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. É muito importante a gente ter em mente que, na verdade, a destruição ocorre no ano 70, mas há 4 anos antes, e talvez até um pouquinho antes disso, já existia, na verdade, ali um cenário de conflito, né? Os romanos subjugavam os judeus não aceitavam. Então, Jerusalém era como se fosse um barril de pólvora, um fio desencapado, pronto a dar um curto-circuito ou a explodir a qualquer momento. E isso foi, ao longo do tempo, essas dificuldades, ela foi aumentando, né? Essas divergências foram ganhando uma proporção maior. Então, vários fatores, né, ocasionaram para que acontecesse a rebelião e acontecesse a destruição de Jerusalém depois pelos romanos. Gércio Floro era o procurador romano, nomeado por Roma para ser o procurador, né, da Judéia. Ele estava lá na Judéia representando o imperador, representando Roma. E aí diz a história, e nós estudamos aqui com o autor, que esse homem, Gércio Floro, ele recebe uma determinação de Nero para que ele pudesse tomar, para que ele pudesse recolher parte do tesouro dos judeus que estava no templo. E aí diz a história que Floro, ele toma 17 talentos do templo, né? Ou seja, talentos aqui é uma unidade de medida, né? Acredita-se que pesava em torno de 34 a 35 quilos um talento. Então ele recolhe 17 talentos, nós estamos falando aí de quase meia tonelada, né, de ouro, dos tesouros do templo que eram sagrados para os judeus, eram utensílios utilizados no culto a Deus. Floro recolhe esse material do templo e aí os judeus não aceitam, e diz a história que os judeus saem às ruas com cestas, como que estivesse recolhendo, né, ofertas, recolhendo donativos para o Floro, como se ele estivesse precisando disso. Então, os judeus zombam de Floro no ato dele retirar esses tesouros do templo. Os judeus saem às ruas em procissão, em caminhada, batendo lata e recolhendo, pedindo para o povo, faça uma doação para o Floro, né? Porque ele está precisando muito, ele precisou tirar dos tesouros do templo, ele precisou recolher dos tesouros do templo. Então, esse ato, né, de zombaria e uma rebelião velada, né, uma rebelião sarcástica, uma rebelião irônica feita pelos judeus contra o Império Romano na pessoa do Floro, obviamente que ele não gostou, e ele manda os soldados conter
essa manifestação? Era uma manifestação pacífica, mas que tinha um propósito político, né? Era agredir o governo de Roma, que não deveria e não podia, na visão dos judeus, ter saqueado parte do tesouro do templo. E aí diz a história que os soldados vão conter e aí acontece uma rebelião mesmo. Eles entram em guerra, eles entram em batalha, os judeus com os soldados, e começa uma batalha nas ruas de Jerusalém. E eles matam os soldados romanos. Os soldados que guardavam a fortaleza de Massada, a fortaleza romana de Massada, são mortos pelos judeus. E a hora que o conflito explode, a hora que a situação sai de controle e o conflito é deflagrado em Jerusalém, diz a história que o Floro ele foge para Cesareia. Lembra Cesareia? Nós falamos um pouquinho sobre ela aqui, né? Foi a cidade construída para César, né? Tinha um grande templo lá com o propósito de adorar César. Diz que era uma cidade muito linda, uma cidade projetada, buscando agradar o imperador César. Então ele sai de Jerusalém, fugido para Cesareia, e o estupim chega, o pavio queima e explode, e aí acontece que tem uma grande rebelião nas ruas de Jerusalém, que está na Judéia. Nós aprendemos aqui que Jerusalém ficava ali na Judéia, Judéia ao sul de Israel. Essa rebelião não se restringe às ruas de Jerusalém, nem à região da Judéia, né? Ela extrapola os limites do muro da cidade de Jerusalém. Os judeus ganham força, vê aí a possibilidade de vencer o Império Romano. Era muita pretensão, na verdade, porque o Império Romano era o império mais poderoso, né, da terra. Os homens tinham legiões e legiões de soldados e muito bem armados, mas naquele primeiro momento os judeus conseguiram resistir aos romanos. Um grupo de pessoas, na verdade, que era de um segmento, de uma facção chamada de Zelotes, eles invadem a fortaleza romana de Massada, matam os soldados romanos que guardavam essa fortaleza, a fortaleza de Massada, e eles conseguem prevalecer sobre os romanos, e vai matando os soldados. Diz a história que eles conseguem, num determinado momento da batalha, matar 6.000 soldados romanos. Então isso extrapola Jerusalém, extrapola a região de Jerusalém. Lembra quando nós estudamos aqui na região de Jerusalém? Nós temos Emaús, nós temos Betânia, nós temos Belém. Então todas aquelas cidades circunvizinhas de Jerusalém são influenciadas pela resistência de Jerusalém, e os judeus ganham força, ganham resistência, e eles acreditam que serão capazes de vencer os romanos. Isso vai se espalhando pelo país e chega inclusive na Galileia, chega lá no norte, passa por Samaria e vai subindo e chega na Galileia. Diz a história que os judeus eles resistiram por algum tempo, na verdade por quase 4 anos os judeus conseguiram resistir aos romanos, até que chega um momento que os serviços do templo são suspensos, né? Eleazar é o sacerdote que comandava o templo naquele momento. Ele suspende todo o serviço do templo, porque Jerusalém, Israel, está em batalha contra os romanos. Nesse meio tempo, Nero morre e Vespasiano assume o poder. Então, o imperador Nero morre e o imperador Vespasiano chega ao poder como imperador. Aí ele nomeia um general que era filho dele, um general chamado Tito, que era filho de Vespasiano, para que ele assumisse a frente de batalha para guerrear contra Israel, para guerrear contra os judeus. Então, quando Vespasiano chega no poder, ele estava, antes de chegar no poder, como general daquela região, ele era comandante daquela legião que atendia ali no Oriente Médio, naquele ponto do mapa, né, da terra. Mas aí Nero morre, Vespasiano, ele ascende ao poder e nomeia Tito, seu filho, para que desse sequência, para que o substituísse à frente daquela batalha contra os judeus. E aí Tito, à frente do general romano, diz a história que por volta de 70, do ano 70 depois de Cristo, depois de longos anos em batalha, depois de quase ou um pouco mais de 4 anos na batalha, eles assumem, ele chega a Jerusalém e chega destruindo tudo, e aí invade e conquista definitivamente Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Muitos, milhares e milhares de judeus mortos, a cidade parcialmente destruída, o templo foi depois completamente destruído. O que sobra do templo são só as muralhas do templo, que inclusive ainda está lá, né,
parte daquele templo, que é considerado o templo de Herodes, não é o templo feito por Salomão. Lembra que nós estudamos, esse já foi o segundo templo, né, que foi reconstruído por Herodes. E esse templo também foi destruído e fica parte desse templo, apenas as muralhas do templo ainda são lá, ainda estão lá, né? E os judeus é um lugar mais sagrado para os judeus, aquela muralha que a gente vê os judeus, né, orando, fazendo assim, né, os judeus ortodoxos principalmente, aqueles de chapeuzinho preto, de terninho preto, eles oram diante do templo, porque aquilo é o resquício do que sobrou do templo, do local sagrado para eles. Tito entra em Jerusalém e entra conquistando, e mais do que isso, os judeus são botados para fora de Jerusalém e eles são impedidos de estar em Jerusalém. E eles são espalhados, não só em Jerusalém, como em outros lugares de Israel também. Eles saem fugidos porque, na verdade, o exército de Roma, gente, era o exército mais poderoso que tinha na terra, né? Eles tiveram uma ilusão por um determinado momento que conseguiriam deter, que conseguiriam vencer o exército de Roma, mas na verdade eles não conseguiram. Foi dessa maneira, foi dessa forma que aconteceu a destruição de Jerusalém. Isso acontece no ano 70 depois de Cristo, quando começa a primeira diáspora, a primeira dispersão dos judeus pelo mundo. E aí eles saem pelo mundo, fugindo do Império Romano, e são considerados inimigos número 1 do Império Romano. Eles perdem a sua identidade. Roma impede de que eles cultuassem a Deus como eles estavam acostumados a cultuar. Roma proíbe que eles apresentassem sacrifícios. Roma proíbe que fossem ordenados rabinos, novos rabinos, e que os rabinos exercessem a função ministerial, a função de rabino. Roma proíbe a circuncisão, ou seja, toda a identidade religiosa dos judeus, Roma quer exterminar. Toda a identidade religiosa, todo vínculo, toda a relação que os judeus tinham com Deus e entre eles, né, a força da religião na vida deles, o propósito de Roma é acabar, para que se descaracterizasse a raça, para que se descaracterizasse o povo judeu. E eles se tornam os inimigos dos romanos e fogem mundo afora, e nesse momento coincide exatamente com a propagação do evangelho, com a palavra da cruz sendo anunciada, com o evangelho sendo anunciado, e é por isso que eles correm mundo afora e vão para a Ásia e vão para outros lugares da Europa, por conta dessa invasão e do domínio de Roma em Israel. Esse é o cenário, foi dessa forma e nesse panorama que aconteceu a destruição de Jerusalém. Nós vamos entrar aqui agora em Israel pós-destruição. Nós vamos ver o que aconteceu com essa nação pós esse período de invasão e destruição, e quanto tempo levou para essa nação ser reconstruída, mas é na nossa próxima aula. Eu volto com vocês já já, um segundinho, é rapidinho, sai daí não, a gente bate e já volta. Até já. E aí pessoal, tudo jóia? De volta aqui então, vamos seguindo? Nós falamos aqui agora há pouco sobre a destruição de Jerusalém no ano 70, entramos aqui ponto a ponto, né? O cenário, a maneira como isso aconteceu, e agora nós vamos falar aqui de Israel pós-destruição. Isso já está no capítulo 2 do nosso livro aqui do João Colenda, do Geografia Bíblica, e eu separei aqui 3 pontos principais desse capítulo 2 para que a gente possa pensar um pouquinho agora. É a diáspora judaica, o sionismo e o Estado de Israel. O que é diáspora? Diáspora foi a dispersão, a saída do povo, forçada, claro, não foi uma saída voluntária, não foi uma saída espontânea, mas a saída do povo forçada por Roma, de Jerusalém, de Israel, é chamado na história de dispersão ou diáspora. Com a invasão de Jerusalém sob o comando de Tito, a gente falou agora há pouco aqui, Tito, filho do grande imperador Vespasiano, né, o homem que sucedeu Nero, com a invasão de Jerusalém sob o comando de Tito, os judeus são expulsos da Palestina e se espalharam pela Europa e Ásia. Então, com a invasão de Jerusalém, eles são forçados, eles são obrigados a saírem das suas terras, da sua região, e eles espalham pelo mundo, espalham pela Ásia, espalham pela Europa inteira. Agora, dado importante, os judeus dispersos, né, nesse momento da história, no ano 70 depois de Cristo, não voltaria mais para a terra deles.
embora existia alguns focos de resistência muito pequenos, tentando ainda se manter na terra, mas chega um momento que eles não conseguem realmente prevalecer, eles não voltariam em massa, Israel não seria mais a nação dos judeus. Esse retorno começa a acontecer, aqui eu marquei, dá início à dispersão judaica que se estendeu até o ano de 1920. Então pensa, até esse ano, até o ano de 1920, os judeus estavam saindo da terra deles. O grande movimento começa no ano 70 e isso se prolonga ao longo dos séculos e dos milênios, os judeus sendo expulsos das terras deles. No primeiro momento por Roma, depois pelos muçulmanos, depois por outros impérios que dominaram. Então, por mais que eles queriam, né, segurar a sua raiz à terra, segurar a sua história, segurar a sua cultura ligada à terra, né, porque povo, para ser povo, a gente sabe, né, uma nação para ser nação tem que ter território, tem que ter terra, né, ela tem que ter língua, né, tem que ter gente, né, povo, território e língua. É isso que faz uma nação ser nação. Então os judeus eram povo e eles tinham a língua deles, a identidade da língua deles, o hebraico, mas eles não tinham território. Então Israel deixa de ser uma nação porque eles são espalhadas, essa nação é espalhada pelos 4 cantos da terra e isso acontece num movimento irreversível. Grandes ondas de migração, de saída ao longo da história, ao longo dos séculos aconteceu, isso persiste e perdura até o ano de 1920. Então, quando vocês ouvirem falar da diáspora ou da diáspora judaica, nada mais é do que a dispersão judaica, eles sendo expulsos das terras que eram deles. Imagina a gente, nós como brasileiros, de repente se a gente fosse subjugado, ou um grande império assumisse aqui a nossa terra, né, o Brasil, e a gente começasse a ser expulso, todos nós, todos os habitantes dessa nação, a ser expulsos para outras terras. Mas que terra? Sem terra definida. Aonde eles iam, eles não eram bem vistos, aonde eles iam, eles não tinham lugar para ficar. Nós estamos acompanhando aí na história, né, esse grande movimento da migração que está acontecendo, né, nos países do Oriente Médio para a Europa. A gente está vendo isso agora por conta da guerra, a guerra da Síria, a guerra do Estado Islâmico, e a gente percebe o quanto que esses imigrantes, eles são mal recebidos por essas nações, inclusive nós aqui, né, esse movimento vindo aqui do nosso vizinho da Venezuela, em função da crise da Venezuela, vindo aqui para o Brasil, agora há pouco lá em Roraima, eles sendo expulsos, né, sendo maltratados, sendo mandados embora, porque as pessoas que estão na sua terra, no seu país, não querem que outros venham. Hoje já é assim, imagina naquela época o quanto esses judeus sofreram sendo expulsos das terras deles, por isso que eles espalharam pelo mundo inteiro, chegaram na Europa, depois da Europa, Ásia, a Europa e a Ásia ao mesmo tempo, depois quando foi descoberto o chamado Mundo Novo, né, continente americano, América do Norte, América do Sul, muitos migraram para esses continentes. Na verdade é que no mundo inteiro, no mundo todo, tinha judeus que saíram forçados da sua terra, porque eles foram obrigados a sair de lá. Isso é que é chamado a diáspora judaica. Depois tem um outro movimento chamado de sionismo. Então, se a diáspora expulsava os judeus para fora da terra deles, o sionismo, embora alguns judeus já tivessem retornado a Jerusalém, o sionismo, e diz a história, esse movimento de retorno para Jerusalém se intensificou no século XIX, quando teve início na Europa um movimento denominado sionismo, que pregava o retorno dos judeus à Terra Santa. Então, só no final do século XIX, eles começaram a se organizar, uma sociedade organizada, os judeus, embora estando em vários países, e eles criaram um movimento chamado sionismo, ou seja, volta para Sião. Sião é Jerusalém, né? A gente encontra isso na Bíblia, falando sobre o Monte de Sião. Davi escreve um salmo falando sobre o Monte de Sião. Então, Jerusalém também é chamada de Sião, por isso que o movimento chama sionismo. Então eles fizeram um movimento de regresso no final do século XIX, comecinho do século XX, para que os judeus que estavam espalhados pelo mundo fossem levados de volta à sua terra. E esse era e é o grande sonho de todos os judeus. Retornar à terra que foi prometida a Abraão por Deus. Os judeus têm esse vínculo muito forte ligado
com as promessas de Deus, a promessa de Deus a Abraão, a promessa de Davi, né? As alianças que Deus fez, aliança abraâmica, aliança davídica, os judeus têm isso muito forte dentro deles, né? Numa realidade cultural muito mais forte do que nós temos, uma identificação com a terra, e eles começam a retornar a partir do final do século XIX, tentando fazer o retorno para Jerusalém. Esse movimento é chamado de sionismo. Depois acontece algo muito importante. Eles retornam para a terra, eles conseguem, aos poucos, retornando para a terra, mas Jerusalém ainda não é uma nação. Jerusalém, ou melhor, Israel ainda não é uma nação. Israel não é considerado uma nação, porque para ter nação tinha que ter povo, língua e território. Embora eles retornam para aquela parte do mundo, mas não é dado para eles o direito à terra. Eles vão morar naquele lugar como se ainda fossem imigrantes. Eles não têm direito à terra, não existe um território estabelecido, não existem fronteiras definidas dizendo esse espaço, esse lugar é de Israel e aqui será estabelecida a nação de Israel. Então, até então, isso não tinha acontecido, até que diz a história. Depois de um período de muitas perseguições, eu acho importante a gente falar sobre isso também, por isso que eu anotei aquilo ali, após os judeus sofrerem um período de muitas perseguições e ataques em todo o mundo, de todos os lugares, sendo deles mais poderoso e mais forte, né, lançado através de Hitler, né, no movimento nazista, que tinha como principal objetivo exterminar os judeus em busca da raça ariana, em busca de uma única raça. Então o propósito de Hitler e o movimento nazista era exterminar os judeus, porque os judeus estavam pela Europa inteira, e o judeu casou com europeus, os judeus casaram com asiáticos, filhos nasceram obviamente naquela região. Então Hitler vê isso como uma mistura da raça ariana, e ele tem o propósito número 1, acabar, exterminar com os judeus, e diz a história que o holocausto nazista conseguiu dar cabo a mais de 6 milhões de vidas de judeus. Após eles passarem por tudo isso daí, e com o fim da Segunda Guerra, em 1945, Segunda Guerra Mundial, diz a história que é feita uma Assembleia Geral na ONU em 1947. Em 1947 teve uma Assembleia Geral. Após a Segunda Guerra foi criada a Organização das Nações Unidas, não é, com a pretensão de ser um órgão que fizesse parte de todas as nações da Terra, e que, para que não existisse mais guerra, esse órgão, Nações Unidas, iria arbitrar os conflitos que existissem, mediar os conflitos de forma pacífica, para que não houvesse mais guerra. E a Organização das Nações Unidas, em 1947, numa assembleia que foi presidida, que foi liderada por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, nessa assembleia de 1947 é definido que Israel seria reconhecida como nação. E há uma parte do mundo determinado naquela região, exatamente onde está Israel hoje, seria traçada as fronteiras para que esta nação se estabelecesse. Já que tinha povo e já que tinha língua, precisava do território para ser reconhecida como nação. Então, em 1947, sob a liderança de Oswaldo Aranha, essa Assembleia Geral da ONU decide que Israel seria reconhecida como nação e definiu as fronteiras daquele país. Um ano depois, 14 de maio de 1948, foi aprovada na ONU, exatamente numa outra sessão, foi aprovada na ONU a independência de Israel como Estado soberano. Então, 14 de maio de 1948, em Assembleia, a ONU reconhece a independência do Estado de Israel e ele passa a ser considerado um Estado soberano. Por isso agora, 14 de maio agora desse ano de 2018, completou-se 70 anos do Estado de Israel, um Estado independente e soberano. Vocês devem ter acompanhado, teve festa lá em Jerusalém, teve um conflito grande com relação à embaixada americana que estava em Tel Aviv e foi levada para Jerusalém, como reconhecimento de que Jerusalém é a capital indivisível, indissolúvel da nação de Israel. E isso está gerando um conflito danado, porque em Jerusalém, como eu disse para vocês, tem lá o mundo árabe, tem os árabes, tem os palestinos e tem os israelenses. Então eles dividem parte de Jerusalém como sendo uma cidade sagrada para essas três nações, ou essas três etnias, três tipos de pessoas. Mas na verdade, percebam vocês, desde o ano 70 depois de Cristo, com a invasão de Israel
pelo general Tito, que culminou com a dispersão, com a diáspora dos judeus pelo mundo, só em 1948 que Israel passa a ser uma nação soberana de novo. Só em 1948 que Israel recebe autorização do mundo, vamos dizer assim, para que voltasse à sua terra e se estabelecesse como nação. Do ano 70 a 1948. Isso tem um efeito muito importante para nós, que não é nosso tema aqui, mas apenas vou abrir um parênteses, no cumprimento das profecias bíblicas. Mostra para nós que somos cristãos, que acompanhamos, os fatos e os acontecimentos com uma outra ótica, sobre uma outra visão, colocando uma lupa, na história, comparando com aquilo que está acontecendo, que a Bíblia vem revelando para nós. Então, como cristãos, foi muito importante isso acontecer, porque a gente está acompanhando literalmente os acontecimentos da forma como foram narradas nas profecias bíblicas. Prefeito de história, gente? Israel volta a ser uma nação independente. 1948 foi ontem, não é? Prefeito da história. Se a gente imaginar que no ano 70, ou seja, quase 1940 anos atrás, ela deixou de ser uma nação e saiu, e quase 2000 anos depois, agora na nossa era, tem muitas pessoas que viram e acompanharam isso acontecer, estão vivos aí entre nós, viram isso se tornar realidade. Então é muito importante a gente perceber a história desse povo, que passa pelas páginas da Bíblia como sendo um povo onde Deus trabalha com eles de forma diferente, desde a diáspora, o sionismo, culminando agora com o retorno e com a formação do Estado de Israel. É importante dizer que em apenas 70 anos, Israel se tornou uma das nações mais poderosas da terra. Em apenas 70 anos. Se a gente pensar que o Brasil tem mais de 500 anos, Israel hoje como nação é muito mais desenvolvida na tecnologia de agricultura. Aliás, eles são pioneiros em muitas áreas da ciência, que estão editando regra para o mundo. Na agricultura, técnicas de cultivo, de gotejamento. Se a gente pensar que Israel está num território extremamente árido e são os maiores exportadores de frutas e flores, os segundo maiores exportadores de frutas e flores para a Europa, para o mundo, num lugar daquele, é porque eles conseguiram desenvolver técnicas de agricultura que permitiu que eles se tornassem a grande potência nesse segmento de exportação que se tornaram hoje. Mas não apenas isso, na área de segurança, técnicas de segurança, na área de engenharia, na área de tecnologia, o exército de Israel é um dos exércitos mais poderosos, é um dos exércitos mais poderosos do mundo, o exército de Israel. Isso apenas em 70 anos. A qualidade de vida em Israel é altíssima, a renda per capita é altíssima, a economia funciona, existe uma distribuição de rendas não tão distante como existe aqui no Brasil, as desigualdades não são gritantes lá. Então é um país que em 70 anos conseguiu se reestruturar, se estabelecer no cenário mundial como uma grande potência em apenas 70 anos. Então é muito impressionante a história desse povo e eu creio que é por isso que o autor quis destacar para nós. Bom, dito isso, acho que nós temos um tempinho ainda, alguns minutinhos, talvez uns 4 ou 5 minutinhos. Nós vamos entrar aqui, depois da gente caminhar um pouquinho por essa situação pós-destruição de Israel e ver essa reconstrução desse Estado, o Estado de Israel. Nós vamos caminhar um pouquinho aqui para o capítulo 3 e 4, já entrando agora para o final dessa unidade 4. O autor vai trazer para nós aqui alguns cenários do Apocalipse. Ele vai tratar para nós, nos capítulos 3 e 4, sobre as principais cidades que o livro do Apocalipse menciona. Já que o nosso tema de estudo é geografia, nós vamos estudar aqui com o autor os pontos principais e as cidades principais mencionadas pela Bíblia, por João, quando ele escreve o Apocalipse. Então nós vamos ter aqui a ilha de Patmos, nós vamos ter a cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 cidades nossas conhecidas. A gente que está e tem o hábito de passar pela Bíblia, com certeza vocês já viram as 7 cartas de Jesus que ele envia aos pastores dessas 7 igrejas que estão lá no livro do Apocalipse, capítulo
2 e no capítulo 3. João está na ilha de Patmos, exilado, o apóstolo João, e aí, por revelação de Deus, a Bíblia diz que Jesus aparece a ele por revelação e diz: escreve essas coisas que eu vou te dizer. E Jesus dita para João 7 cartas, uma para cada igreja da Ásia Menor. Essa região do mundo aqui é a região da Ásia Menor. Então nós temos aqui do lado, essas 7 cidades hoje estão na Turquia, elas estão estabelecidas na região da Turquia. Temos a ilha de Patmos aqui no Mar Egeu, né, que liga aqui com o Mar Mediterrâneo. Elas foram alvos dessas cartas de Jesus e a gente vai ver quais são essas cidades e o que Jesus quis dizer com essas cartas para elas. Ok? Eu volto já já com vocês. Eu vou tomar uma aguinha aqui. Vocês tomam uma aguinha aí também. Eu estou falando muito, mas eu vou dar uma descansadinha aqui e um minutinho a gente já volta já já. Tá bom? Volto já já com vocês. E aí, pessoal, vamos lá, seguindo, terminando essa unidade 4 aqui do Geografia Bíblica. Graças a Deus estamos passando Geografia, vamos entrar já já nos profetas maiores, mas por enquanto nós vamos seguir aqui, ok? Falei para vocês dessas 7 cidades e da ilha de Patmos, que está no Apocalipse para nós, são cidades importantes, porque elas receberam uma carta de Jesus, imagina isso. Jesus escreveu uma carta para cada uma das igrejas que estavam nesta cidade, na pessoa do seu pastor. A Bíblia diz, lá no livro do Apocalipse, que Jesus diz assim para João: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Anjo da igreja, na verdade, é o pastor da igreja de Éfeso. Então nós vamos passar um pouquinho por cada uma dessas cidades, já que nós estamos falando aqui de geografia, não só das cidades, mas também da ilha de Patmos, e ver a importância desses locais, dessas localidades aqui no cenário bíblico. Começando por Patmos. Bom, tá aqui Patmos, vocês podem perceber aqui, tem um alfinetezinho nela ali. Patmos é uma ilha situada no Mar Egeu, fica a 55 quilômetros da costa da Turquia, com um território de 16 quilômetros de comprimento por 10 quilômetros de largura. Então é uma ilha que tem 16 quilômetros de comprimento por 10 quilômetros de largura. Era utilizada por Roma como uma colônia penal, e foi para este local que o apóstolo João foi enviado por ordem do imperador romano Domiciano, sob acusação de ter pregado o evangelho de Cristo. Isso está lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Então essa ilha de Patmos, o nome já diz, é uma ilha, por isso que os prisioneiros dificilmente conseguiam fugir de lá. Foi feita uma colônia penal, né? E a ilha de Patmos se tornou numa fortaleza, né? Numa prisão romana, e para lá eram enviados os prisioneiros, os inimigos do império. E João, o apóstolo João, né, aquele a quem ele chama, ele mesmo disse que Jesus chamava ele do apóstolo amado, né, ele foi enviado para lá, para a ilha de Patmos, para cumprir pena, porque ele foi condenado por Roma por falar de Jesus. Roma não admitia, não aceitava que se falasse de Jesus, e João falava. Então o imperador Domiciano determinou que ele fosse enviado para Patmos, já que ele era um perigoso criminoso. É difícil a gente pensar isso, mas exatamente foi isso que aconteceu. E lá na ilha de Patmos, diz a Bíblia, no livro do Apocalipse, ele diz: eu tive um arrebatamento dos sentidos, eu fui arrebatado, né? Fui arrebatado pelo Senhor, e o Senhor revelou para João todo o livro do Apocalipse. O Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse em grego significa revelação. Então Deus trouxe a João para que nós pudéssemos ter conhecimento, já que ele foi chamado para escrever, para registrar tudo aquilo que ele via, e ele teve acesso nessa visão aos acontecimentos futuros, aquilo que acontecerá no futuro. Existe uma área da teologia que estuda especificamente os acontecimentos futuros. Esta área é chamada de escatologia. Em algum momento a gente vai passar por ela aqui no nosso curso. É uma área muito interessante e eu tenho certeza que vai ser muito importante para nós. Mas João, lá na ilha de Patmos, era essa ilha que ficava pertinho ali da costa da Turquia, né, no Mar Egeu. Ele teve essa visão e desta ilha ele escreveu o Apocalipse.
Fatos importantes acontecem no Apocalipse, mas nós vamos nos ater aqui, como eu disse anteriormente, às 7 cidades que são mencionadas no Apocalipse, começando pela cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso foi fundada pelos gregos em aproximadamente 1050 a.C., era uma cidade religiosa que tinha como principal divindade Diana, ou Artemis, né? Era como ela era chamada pelos gregos, a deusa da fertilidade. A igreja de Éfeso recebeu de Jesus uma das cartas do Apocalipse, sendo advertida que deveria voltar ao primeiro amor. Então essa cidade Éfeso era uma cidade muito importante. Paulo foi o responsável por abrir a igreja de Éfeso e Timóteo foi um dos pastores da igreja de Éfeso. Esse templo, eu quis colocar aqui para vocês uma reprodução, uma gravura, né, do templo que foi construído em homenagem, em adoração à divindade Diana, a deusa Diana. Nós já vimos isso na Bíblia, Paulo fala fortemente contra a deusa Diana na Bíblia, e no grego ela era chamada de Artemis, ela era conhecida como Artemis, a deusa da fertilidade. Era um grande e suntuoso templo, Diana era adorada nessa cidade de Éfeso, e chega o momento que Jesus escreve a carta para Éfeso e diz que vocês precisam voltar ao primeiro amor. Tenho contra ti. Jesus começa a dizer que abandonaste o primeiro amor, então volta ao primeiro amor. No primeiro amor no sentido não no sentido do cronômetro, né? Ou seja, não o primeiro amor no sentido de colocar em primeiro lugar Jesus. Esse primeiro amor, colocar Deus em primeiro lugar, não no sentido cronológico, é isso que eu ia dizer, mas de colocar Jesus em primeiro lugar. Então essa é a cidade de Éfeso. A segunda carta é a cidade de Esmirna, uma cidade importante. Todas essas cidades, as 7 cidades, estão hoje na Turquia, estão lá na região da Ásia, chamada na Bíblia de região da Ásia Menor. Esmirna, atual Izmir, atualmente a cidade de Esmirna se chama Izmir, uma cidade portuária localizada no sudoeste da Turquia, na costa ocidental da Ásia Menor. Foi colonizada pelos gregos e possuía um dos maiores anfiteatros da Ásia. A igreja de Esmirna também recebeu de Jesus uma das cartas do Apocalipse, onde Jesus dizia para eles: ser fiel até a morte, eu te darei, eu dar-te-ei a coroa da vida. Então eu quis trazer aqui para vocês uma foto atual. Olha que linda essa cidade de Esmirna, né? É uma cidade portuária, uma cidade que fica ali, né, na costa da Turquia, hoje chamada de Izmir. Também é uma das cidades muito importantes que nós encontramos nas cartas de Jesus, nas chamadas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia do Apocalipse. Seguindo aqui, nós vamos encontrar agora a cidade de Pérgamo. Linda cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo, atual cidade de Bérgama. Antigamente ela chamava Pérgamo, hoje ela chama Bérgama, na Turquia. Foi um importante centro político e comercial. Tinha um anfiteatro com capacidade para 10 mil pessoas. Existe ainda, está aqui, eu deixei essa foto para que vocês vejam, existe ainda parte do anfiteatro que existia lá no tempo de Jesus, nos tempos de Paulo e no tempo que João escreveu essa carta. Então está aí a parte dessa obra, né, de mais de 2.000 anos. Essa cidade de Pérgamo tinha um anfiteatro para 10 mil pessoas. Imagina, né, que suntuosidade, que grandeza que não era esse anfiteatro. Desenvolveu a escrita a partir de pele de ovelhas e outros animais. Por isso esse material passou a ser chamado de pergaminho, por causa de Pérgamo. Lembrando que a escrita foi desenvolvida e aplicada, né, numa tecnologia criada pelos egípcios, que eram os papiros, então saiu o papel. Mas houve um momento na história que os egípcios seguraram o papiro e eles não forneciam mais papiros para o mundo, e aí Pérgamo, que era uma cidade intelectualizada, uma cidade politizada, uma cidade cultural, eles conseguiram desenvolver uma outra técnica a partir de pele de animais, cordeiros, né, ovelhas e outros animais. Eles faziam um tratamento e deixavam aquilo muito fininho, né? Eles iam tirando, rachando aquela pele e tirando várias peles e fazia muito fininho, deixando muito fininho aquelas peles, de forma que serviam para escritas, e essas peles eram chamadas de pergaminho. A gente até hoje tem, né, diplomas de universidades, muitos deles são escritos em pergaminhos, e esse nome pergaminhos vem por conta da cidade de Pérgamo.
também recebeu uma das cartas de Jesus do Apocalipse. Essas 7 cidades, todas elas foram alvo dessas 7 cartas de Jesus do Apocalipse. Seguindo aqui, nós vamos ver a cidade de Tiatira. Tiatira, atual Aksar, na Turquia. E aqui um parênteses, né? Um dado para efeito de curiosidade, para nós brasileiros, importante. Essa cidade de Tiatira, que hoje chama Aksar, na Turquia, tem um time de futebol, um dos times mais relevantes da Turquia, junto com o Shakhtar Donetsk, aqueles outros times que tem lá. E o técnico do Aksar era o Roberto Carlos, Juninho, aquele lateral esquerdo brasileiro que jogou na seleção até agora. Há poucos dias atrás eu estava pesquisando essa cidade aí e eu descobri que o Roberto Carlos, aquele lateral que jogava na seleção brasileira, era o técnico do time de futebol da cidade de Aksar, antigamente Tiatira. Pensa nisso, é uma cidade milenar. Foi fundada por Seleuco I, um dos generais de Alexandre o Grande. Quem fundou essa cidade de Tiatira foi Seleuco I, né? O cara era um dos generais de Alexandre o Grande, nós já falamos sobre Alexandre o Grande aqui. Produzia cerâmica, objetos de bronze e tecidos tingidos na cor púrpura. A especialidade, a economia dessa cidade era baseada nesses 3 tipos de indústria: cerâmica, bronze, fabricava protetores, né, escudo, armamento, armadura. O bronze, né, servia para isso daí. Cerâmica, né, que adornava e que servia também de utensílio, mas também tecido na cor púrpura, tingida de púrpura, porque naquela época esse tecido de cor púrpura é só nata, né, gente? Era só a nobreza que usava. A população usava o algodãozinho cru mesmo, os branquinhos, encardido, mas a nobreza usava a cor púrpura, e Tiatira é um grande centro produtor desse tecido. Na carta que recebeu de Jesus, a igreja de Tiatira foi repreendida por aceitar a imoralidade sexual e por comer alimentos sacrificados aos ídolos. É essa igreja de Tiatira que Jesus fala: tem contra ti que tolerastes Jezabel, né? Nós sabemos que Jezabel, a mulher do rei Acabe, estudamos aqui, quando nós estudamos os livros históricos, essa mulher, ela era uma mulher depravada, era uma mulher que oferecia sacrifícios, né, a outros deuses, né? Nós estudamos aqui quando Elias desafiou os profetas de Baal e o profeta de Azera, e uma das formas de culto era essa imoralidade sexual lá naquela época. E aí Jesus escreve: tenho contra ti que tolerastes Jezabel, ou seja, essa cidade ela praticava essa depravação sexual, essa imoralidade sexual, e isso entrou na igreja. Então Jesus aponta o dedo e fala duro com a igreja de Tiatira. Aqui tem resquícios, né? Resquícios dos templos, das construções que tinha lá em Tiatira. Todas essas cidades eram muito idólatras, então todas elas tinham os templos oferecidos a Diana, a Artemis, a Apolo, né, a Zeus e a outros deuses também. Seguindo aqui, nós vamos ver a cidade de Sardes, e aqui tem um grande templo que era oferecido, adorado. O templo foi feito, né, em homenagem a Apolo. Lá era local de adoração a Apolo. Está assim hoje ainda, viu, gente? Eu pesquisei e essa foto ela é recente, ainda está assim. Sardes, atual vila turca de Sarte, hoje é uma vila turca chamada Sarte, capital do antigo reino da Lídia, localizada numa estrada que unia Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Então essa cidade de Sardes ficava ali pertinho, né? Entre Éfeso, entre Esmirna e entre Pérgamo. Alguns estudiosos afirmam que as primeiras moedas foram cunhadas em Sardes. As primeiras moedas que serviam de valor, né, de referência, de valor monetário, foram cunhadas nessa cidade chamada Sardes. Recebeu de Jesus uma dura carta que dizia: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Está lá em Apocalipse 3, versículo 1. Então foi dura essa carta que Jesus escreve à igreja de Sardes. Está aí. Seguindo aqui, nós vemos a cidade de Filadélfia, atual Alaşehir, na Turquia. Recebeu esse nome grego que significa amor fraternal. Então Filadélfia significa amor fraternal. Uma homenagem do rei Eumenes II de Pérgamo pelo seu irmão mais novo, Átalo. Então esse Eumenes, o rei de Pérgamo, ele quis homenagear o seu amor, quis homenagear o seu irmão, né, mais novo, chamado Átalo. Ele amava muito o seu irmão e ele coloca o nome na cidade de Filadélfia. A igreja dessa cidade foi elogiada por Jesus. Quem nunca leu a carta de Filadélfia, não é?
na carta que ele enviou dizendo: sei que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Está lá em Apocalipse 3:8. Então essa carta a Filadélfia foi uma carta de elogio. Jesus tratou a igreja de Filadélfia como uma igreja realmente que adorava o nome dele, dizendo: tem poucas forças, ou seja, apesar das perseguições contra vocês, apesar de tudo aquilo que vocês têm sofrido, vocês não negastes o meu nome e guardastes a minha palavra. Está aí a igreja de Filadélfia, que tem resquícios, resíduos de uma grande construção. Nota que isso aqui, embora está num plano na frente, mas são as colunas da construção de um grande templo. Dá para a gente ver lá atrás a torre provavelmente de uma mesquita, deve ser um minarete ali. Então, já que está na Turquia, a Turquia hoje, embora seja um estado laico, mas a religião predominantemente lá na Turquia é o islamismo. Então ali deve ser um minarete, uma torre de uma mesquita, e na frente nós temos aqui uma reminiscência, uma estrutura de construção romana e grega. Seguindo aqui, nós encontramos a cidade de Laodiceia, a última carta que Jesus escreve à igreja de Laodiceia. E aqui nós temos resquícios também de construção daquele período da história dos romanos e dos gregos. Laodiceia, localizada próxima à atual vila de Gonkali, na Turquia, foi fundada por Antíoco Epifânio II em 250 a.C. Então é uma cidade de mais de 2.250 anos. Recebeu este nome em homenagem à sua esposa, Laodice. Então esse homem, que foi o Antíoco Epifânio, ele quis dar o nome da cidade da esposa dele, quis homenagear a tal da Laodice, e ele botou o nome de Laodiceia, na cidade de Laodiceia. Hoje é localizada a atual vila de Côncali. Na carta enviada por Jesus, foi duramente advertida. Quando Jesus escreve a carta ao pastor da igreja de Laodiceia, ele diz: assim porque és morno, e não és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3:16. Então, quem nunca leu esse texto, Porque és morno, não és nem quente, nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas é interessante que Jesus escreve isso, para essa igreja de Laodiceia, e também fazendo uma referência à água que abastecia a cidade. Diz a história que as águas que abasteciam a cidade eram águas termais, e elas saíam muito quentes da fonte. E até elas chegarem na cidade, elas eram levadas por aquedutos, por quilômetros, e quando chegava na cidade, elas já estavam mornas, Então Laodiceia era considerada por ser uma água morna, não era nem fria e nem quente. E é interessante que Jesus faz essa comparação com a igreja, porque vocês não são nem quente nem frio, no sentido da entrega, da adoração, é morno. Eu estou pensando, Jesus diz, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, porque não é quente e nem frio. Bom, eu creio que nós encerramos aqui essas 7 cidades, passando por todas as 7 cidades, voltando aqui rapidinho, só para que a gente tenha uma ideia daquilo que nós vimos nessa última parte. Nós falamos aqui sobre a ilha de Patmos, onde João estava, que nos dá o livro do Apocalipse. Dali ele escreve carta a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Essas são as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, ou as 7 cartas do Apocalipse. Com isso, gente, nós concluímos aqui a nossa geografia bíblica do pastor João Colenda. Concluímos aqui a unidade 4 e concluímos aqui também esse livro de Geografia Bíblica. Foi bênção demais. Eu sei que foi um livro denso, eu sei que foi um livro que nós tivemos que nos aprofundar um pouco mais em história, na parte da geografia, e como eu disse aqui em alguns momentos, algumas pessoas não gostam desse tema, já não gostavam na escola secular, de repente vieram ver isso aqui, mas eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês algumas informações que possa fortalecer, primeiro fortalecer a sua fé,
mas também fortalecer e trazer conhecimento teológico, conhecimento bíblico, cultura bíblica, para que a gente possa caminhar pela Bíblia com um pouco mais de conhecimento. A minha oração é para que Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe a sua casa. Estamos juntos, nós vamos começar agora um tema novo, Profetas Maiores, né? Já recebemos o material, semana que vem nós entramos nele e já eu vejo vocês aqui nas nossas próximas videoaulas. Deus abençoe você, não desista, firme com Jesus, firme nessa caminhada. Daqui a pouco a gente vai estar concluindo esse livro e os próximos que vêm, e nós estaremos certamente com mais segurança servindo ao Senhor. Teremos mais segurança, mais conhecimento. A Bíblia diz que o conhecimento é importante para que a gente possa desfrutar do nosso relacionamento mais com Deus. Diz o profeta: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque rejeitaram o conhecimento. Dou graças a Deus, porque vocês estão buscando conhecimento e nós estamos juntos nessa caminhada. Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima videoaula. Fique com o Senhor. Deus abençoe.